Nós vamos iniciar agora o episódio 17, vai falar dos quadriláteros trapézios. Então nós precisamos saber que esses trapézios, que esses quadriláteros não são comuns no nosso dia a dia. Eu estou aqui completando o estudo dos quadriláteros com eles, para que a gente conheça essa forma geométrica também de 4 lados, mas nós não temos assim situações comuns, objetos do dia a dia que estejam muito próximos dessa representação. Mas o que precisamos saber que os trapézios têm apenas um par de lados paralelos, que só 2 lados do trapézio são paralelos. Inclusive a gente chama esses lados de base, como se esses lados paralelos pudessem dar uma sustentação na figura. Como a gente vai construir, nós vamos construir com palitos de madeira achatados, novamente vamos usar as tachinhas. Importante fazer a construção em duplas para que a gente possa ter uma ajuda, para a gente ter um maior envolvimento com a tarefa e também para evitar que essas tachinhas machuquem, tudo bem? Então nós vamos construir o nosso primeiro trapézio, é o trapézio chamado isósceles. Isósceles é uma palavra grega, iso significa igual e celes significa pernas. Então pernas aqui estão representadas pelos lados do quadrilátero. Então vamos com calma, nós vamos precisar conhecer um pouquinho do que caracteriza esse trapézio e vamos passar ao passo a passo da construção. É assim, o que caracteriza esse trapézio? É que o par de lados paralelos não são iguais. Então nós vamos precisar de 4 palitos. 2 iguais, ou seja, um par de palitos de mesmo tamanho. Pode ser um tamanho intermediário, um terceiro palito menor que eles e um quarto palito maior que todos eles, correto? Então, vamos na sequência da construção, que essa sequência será importante para que a gente possa manter tanto o palito menor de todos quanto o maior de todos paralelos. Então, eles não estarão presos entre si nas suas extremidades, correto? Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos com calma. De posse de um palito, que pode ser o maior de todos, um palito desigual, nós vamos prender em cada uma das suas extremidades cada um dos palitos iguais, tudo bem? Então, na extremidade esquerda do maior dos palitos, vamos prender um dos palitos daquele par de palitos iguais. E na outra extremidade, o outro palito. Estamos, então, com 3 palitos presos. O último palito será unido a essas extremidades que ficaram soltas, correto? Então, a essas extremidades que ficaram soltas, vamos prender nas extremidades do último palito, do palito menor. Assim, os palitos desiguais ficam paralelos. Com tranquilidade, nós vamos manusear toda a extensão, fazendo a verificação disso que nós estamos falando. Vamos passando as pontas dos dedos, pelas bordas internas também. Vamos procurando observar os ângulos. Vamos percebendo que nós temos ângulos agudos, ângulos menores de 90 graus, a partir das extremidades deste palito maior, e que a partir das extremidades, nos vértices do palito menor, nós teremos 2 ângulos maiores que 90 graus, ângulos obtusos, ok? Então essa é a forma mais comum
dos trapézios. O segundo trapézio se chama trapézio retângulo. E aí, se você já estudou comigo o capítulo que fala dos retângulos, você vai saber, então ele tem um ângulo de 90 graus, não é assim? Então, o trapézio retângulo, ele se chama trapézio retângulo porque um dos lados desse trapézio é composto por ângulos de 90 graus. Então, se nós fôssemos construir da mesma forma, eu teria que ter aquele palito maior para a base, o palito menor, que seria do lado oposto a essa base, e na lateral eu prenderia um palito, um terceiro palito, que formaria ângulos de 90 graus entre estes dois, correto? Então eu tenho numa das laterais desse novo trapézio, o trapézio retângulo, dois ângulos de 90 graus. Esse palito, então, que estaria perpendicular aos palitos maiores e menores, formaríamos, então, dois ângulos de 90 graus e o quarto palito uniria as outras extremidades dos outros dois palitos do par de palitos paralelos. Então, eu sei que falando assim pode ficar um pouco dependendo somente da imaginação. Mas vamos saber o seguinte: o trapézio é uma figura que tem um par de lados paralelos, e se é um trapézio retângulo, é porque entre esse par de lados paralelos temos ângulos retos, ok? O lado deste trapézio, um dos lados, forma ângulos retos com estes lados paralelos. O último trapézio que nós vamos conhecer é o trapézio escaleno. A gente estudou triângulo, né? A gente estudou triângulo isósceles, triângulo retângulo, triângulo escaleno. Então, esses nomes, nós temos que fazer alguma associação de ideias para poder guardar. Então, trapézio escaleno é assim chamado por possuir os quatro lados desiguais. E essa era a característica do triângulo escaleno. Aquele triângulo que nós construímos com três palitos de tamanhos diferentes, correto? Então, este aqui é um trapézio muito parecido com aquele inicial, com aquele que nós construímos, apenas que os quatro lados são desiguais, mas temos um par de lados paralelos, mesmo que sejam todos diferentes. Para que seja um trapézio, deve haver um par de lados paralelos, ok? Então, um quadrilátero sempre tem quatro lados. Quando nós temos um par de lados paralelos, nós temos trapézios. Quando nós temos os dois pares de lados paralelos, nós temos os paralelogramos, que é o caso do paralelogramo, do retângulo, do losango e do quadrado, que foram construídos no episódio 16. E para finalizar esse nosso episódio, eu quero fazer uma observação. Que um quadrilátero também pode possuir, além dos quatro lados desiguais, não ter nenhum par de lados paralelos. Esse quadrilátero é chamado de não trapézio. Então, é um polígono de quatro lados, é um quadrilátero, mas que não possui a classificação nem entre os trapézios e nem entre os paralelogramos. Trata-se, portanto, de um não trapézio, de um trapezoide. Seus lados são desiguais e não há par de lados paralelos.
O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 5 de maio de 2020.